Dia 17 de novembro de 2020, com os alunos do nono ano A, aula de ensino religioso pelo Colégio Evangélico Campo Grandense. O professor enviou para vocês aí Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. A partir da semana que vem, a gente vai aprender sobre as obras da carne. Então, professor, então na nossa vida nós nascemos desconfigurados? Tecnicamente, sim. É como se você já comprou um notebook novo, um computador ou um celular, eles vêm, né, com alguns aplicativos já instalados, né? Eles não te dão um celular assim, ó, vou te dar um celular e você não tem nada. Eles já vêm com o Google, né, no mínimo. Tem uns agora que já vêm com o WhatsApp instalado, aí ele vem com os programas, né? Lá, a calculadora é um aplicativo, a câmera é um aplicativo, tanto que a gente pode baixar outras câmeras, né? Você consegue. Tem uns que já vem com a luz. Eu tinha um celular que não tinha luz, desses a lanterna, né? E aí eu baixei um aplicativo que ele transformava o flash em uma lanterna, aí ligava. Para você ver como que os aplicativos são tops, né? Eles conseguem fazer tudo. E aí eu não tinha uma câmera HD também, aí eu baixei, que eu tinha um Moto G, e eu baixei uma câmera em HD. Então ele desconfigurou a minha câmera e transformou ela em uma melhor resolução, e realmente funcionava. Então, quando a gente nasce também assim com vários aplicativos já instalados, né? Tanto que um bebê, ele já usa a maldade, né? Você vê um bebê, você deixar ele ali com outra criança, uma criança pegou o brinquedo dele, ele já dá um tapinha no rosto, já chora, que já vem ali uma maldade instalada dentro dele. Então, aí vem a inveja, vem quando se fala que a criança é mimada, que a criança é birrenta, né? Tudo isso ninguém ensinou para eles. Eles já fazem birra, já brigam, já têm ciúmes, né? Tudo já vem instalado por causa do pecado. Nós nascemos num mundo cheio de pecado. Então, professor, se a gente já nasce com tanta maldade assim instalada dentro de nós, como que a gente consegue desinstalar esses aplicativos dentro de nós e deixar só os bons, né? E instalar aplicativos bons dentro de nós, para sermos uma pessoa top. Então, vem a Bíblia, através da religião, né? E vai nos ensinando como a gente deve agir na nossa vida. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Camille, Kemily e Luiz Felipe. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre as nossas escolhas, né, e ouvir os conselhos dos mais velhos. E a Bíblia, né, é a nossa avó mais velha de toda, com mais experiência de todos os tempos. Então, se a gente ouvir ela, a gente com certeza vai ter bons frutos na nossa vida. O versículo dessa semana, vou abrir aqui para vocês. Pode ser que você esteja em uma dessas fotos, né, que tem muitos de vocês que estão desde bebê aí no colégio. Tá aqui os bebezinhos do colégio evangélico. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que temos que ir diante de Jesus, né, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Professor, então, na nossa vida a gente tem sobrecarga e tem cansaço? Sim. Esse cansaço, ele é mais mental do que físico, né? Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa super aventureira, então eu faço rapel, boiocross, rafting, trilha, gosto de fazer muitas coisas de aventura, saltos mortais, desço na tirolesa, desço em tobogã. Mas eu sei que uma noite bem dormida, totalmente meu corpo está zero de novo. Posso estar moído. Se eu dormir bem, tomei um chá de camomila para dormir bem. Essa noite mesmo eu tomei um chazinho. Chá é muito bom para relaxar. Eu tomo um chá, durmo, no outro dia eu estou pronto para outra aventura. Então significa que essa sobrecarga e esse cansaço não tem a ver com a nossa mente, com o nosso corpo, tem a ver com a nossa mente. Você vai ver que tem dias que você vai estar exausto, cansado, sem motivação, você não quer sair, você fala, meu Deus, eu não fiz nada, fiquei o dia inteiro dentro de casa e estou extremamente cansado.
Então, na nossa vida, a gente pode estar sobrecarregado de pensamentos ruins, de frustrações, de medo, de angústia, de sentimento de que a gente não vai conseguir vencer, de que a gente não é bonito o suficiente, que o nosso cabelo não é tão bonito como a gente queria, o nosso corpo, que as pessoas que a gente gostaria que gostassem da gente também, das paixões que a gente passa nessa vida, das mentiras que contam sobre nós, das brigas, dos amigos que nós perdemos, né, que eram grandes amigos, depois se desfez a amizade, ou de alguma briga muito grande dentro da nossa casa, né, as brigas entre os pais, os filhos, os irmãos. Será que na tua casa é uma casa de sobrecarga, né? Será que tem dia que você chega em casa e fala, olha que maravilha minha família, ou fala, meu Deus, todo dia tem uma treta aqui na minha família, um xinga o outro, outro briga, e existe um mau humor e pressão. Então, a Bíblia está dizendo que, diante de todas essas pressões, essas sobrecargas que a gente passa, que é mais mental do que física, é através da oração e da adoração. Então, quando você ouve um louvor, né, aí você chora, aí você pede perdão, aí você sente o perdão, que é uma coisa muito top que Deus criou, que a gente sentir perdoado já é 90% da cura. Você quer ver uma pessoa que é triste e com um semblante destruído é quando ela sente que ela cometeu um erro e que ninguém vai perdoar ela, nem mesmo Deus. Elas entram numa sobrecarga que elas começam a andar pesado. Você vê, aí entra a depressão e, por último, o suicídio. Tem muito a ver com esses dois passos, né? A tristeza tem muito a ver com essa rejeição, esse medo, essa falta de perdão. Falo, não, eu não mereço, que eu fiz tantas maldades, eu enganei, eu menti, eu roubei, matei, sei lá, qualquer outra coisa que você faça, que você sinta que você é uma pessoa suja. Aí Deus vem, entra na nossa mente, no nosso coração e fala, não, você é uma pessoa limpa e você pode ser muito mais do que eu sonhei para você. E aí, esse sentimento de que Deus existe dentro do nosso coração muda tudo. Legal? Então, se você está sobrecarregado ou cansado mentalmente, ouça um louvor, uma adoração, adore a Deus. Em oração e em palavras você coloca para Ele tudo que você está sentindo, que você vai ver que Ele vai te refrigerar. Já abriu a porta da geladeira assim, ou um dia que está ventando bem gostoso, aquele ventinho vem assim, maravilhoso, ou você entra numa loja com ar-condicionado bem geladinho, você está no centro da cidade, você passa por aquelas cortinas de ar assim, ó. Lá na Riachuelo mesmo, eu passo lá na 14 de julho, tá? Que às vezes está quentinho, eu fico lá naquele vãozinho que tem a cortina de ar, né? E fico lá, refrigerado. Dá 30 segundos ali, eu já estou fresquinho. Então, isso é a presença de Deus, é a mesma coisa. A gente está num dia abatido, sem sentido para a vida, magoado com muita coisa, a gente vai lá e coloca a nossa oração diante de Deus e Ele vem, limpa tudo, faz a gente se sentir perdoado. Legal, professor. E a nossa aula de hoje tem a ver com, a gente está falando sobre o fruto do Espírito. Semana que vem vai falar sobre a obra da carne. O que é o fruto, professor? Então, quer dizer que quando eu creio em Deus e na Bíblia, e eu tenho uma religião, eu recebo essas informações que são dadas por líderes que pregam a palavra, aí eu leio um livro, e aí eu começo a conhecer mais a Deus. A Bíblia fala que quanto mais a gente conhece o Filho de Deus, mais a gente se torna parecido com Ele. Então, se você sabe da história de Jesus, você sabe que ele foi uma boa pessoa, que ele perdoava, que ele buscava a Deus em oração, que ele não se estressava, né? Facilmente, às vezes ele se estressou, né? Um dia que ele entrou no templo e viu as pessoas vendendo lá no templo, ele derrubou tudo, mas isso foi uma vez. Ele se indignava com o pecado, né? Mas ele amava o pecador, ele se dava bem com qualquer tipo de pessoa, desde o assassino até o cobrador de impostos. E aí você vai vendo, puxa, se eu for parecido com Jesus, não vou ser igual a ele, talvez não consiga ser na santidade, mas se eu começar a imitá-lo como um ser humano, eu consigo ser um ser humano melhor. Mas será que eu tenho força suficiente se eu já nasço no pecado, né? Muitas vezes nós nascemos já com esse DNA, com esses aplicativos instalados da inveja,
do desejo de ser melhor do que o outro, de sacanear, de contar os segredos, de fofocar. Mas aí o Espírito Santo vem através de Jesus e Jesus fala, olha, eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai ajudar você a ser uma pessoa top, uma pessoa legal, uma pessoa que sabe dizer não às drogas, de que quando uma pessoa não gosta de você, você fica super tranquilo, fala, não, Deus tem o melhor para mim. Diante de uma briga, eu vou ter o autocontrole, não vou revidar, né? Vou buscar os meus direitos. E a Bíblia fala de varonilidade, né? Eu pesquisei aqui no dicionário, a palavra varonilidade significa diz-se de quem ou de quem é vigoroso, de viril, másculo, forte, que é empenhado, que é audacioso e heróico. Então, a Bíblia, o tempo todo, ela quer que nós sejamos audaciosos, né? Pessoas que vão para cima do problema, vão para cima das suas conquistas e se tornam um herói da sua própria vida, confiando que Deus está com eles, porque sendo bem resolvidos, né? Eu sempre tive uma ideia assim, de que quando uma pessoa aprende algo, todas as outras podem aprender. Então, se você vê, puxa, uma pessoa pilota um helicóptero, um tanto de botões que existe lá dentro daquela cabine, tantos detalhes, tantos anos de estudo, pilota um avião, uma espaçonave, né? Quantas coisas as pessoas fazem nesse mundo, criam coisas sobrenaturais. Será que eu sou capaz de fazer isso também? Com certeza. Você só precisa ser audacioso e empenhado. Você pode, Deus te deu essa capacidade. E uma coisa que eu entendi, que eu achei muito legal na Bíblia, é que a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A gente foca na imagem achando que a imagem tem a ver com a nossa figura de rosto, de pele, de corpo, né? Que Deus tem esse visual parecido com nós, na imagem dele, né? Mas na semelhança, a gente tem semelhança em Deus na criação de coisas sobrenaturais. Se você for imaginar que esse celular, que não tem fio, consegue falar daqui, eu aqui posso ligar para alguém que está lá no Japão, no local mais distante da Terra, ou lá na Antártida, no local que só tem uma torre lá, e aqui não tem fio, não tem nada, e como que minha voz sai daqui sem ter contato com o fio, que é o natural que todo ser humano pensaria. Se eu quero que minha voz seja ouvida, ela tem que passar por algo, né? Tem que ter a fiação. Olha aí na sua casa, todos os móveis, as televisões, as geladeiras, elas só estão ligadas porque elas têm conectividade com a fiação. A luz acende porque tem a fiação, que vem de outra fiação lá fora. Mas como que se cria algo que eu posso mandar? Uma foto aqui, que é minha, que eu tirei, está aqui no meu aparelho, para lá. Eu posso mandar um arquivo de 70 mil páginas, e a pessoa vai abrir lá e vai imprimir, vai sair a 70 mil páginas. Isso é algo sobrenatural, que não está na nossa mente. Mesmo nos dias de hoje, se você pegar alguém que fala assim, ó, vou estudar do zero, como fazer um celular funcionar com Wi-Fi e ligações, você vai gastar aí vários anos para entender toda essa complexidade do que são as ondas sonoras, da voz, da imagem, da impressão, do Wi-Fi, da radioatividade, das torres, por que tem que ter as torres para receber. Então, o ser humano, ele construiu já coisas que são parecidas muito com Deus, né? A gente ir fora da galáxia, fora do planeta, né? A gente, da galáxia não saímos. Mas o ser humano sai com a espaçonave aí, vai lá, e estão construindo uma cidade no espaço, conseguem voltar de novo, respirar lá com os aparelhos, com oxigênio, descobriram que pode respirar dentro d'água, né? Construíram submarinos, esses mergulhadores. Então, a gente tem muitas semelhanças com Deus nas coisas que nós já criamos, né? O micro-ondas também, que aquece ali em 30 segundos, deixa um negócio que demoraria ali 5, 10 minutos no fogo, né? E ela aquece qualquer tipo de alimento. Então, a nossa semelhança com Deus é muito relacionada a isso, na possibilidade da gente ter de criar coisas. Por isso que vem a criatividade. Professor, então, dentro da fidelidade, que é um fruto do Espírito que Deus me dá como ser humano, e Ele me ajuda a aplicar isso, fazer funcionar,
Eu posso aplicar isso em relação a Deus, porque aí eu vou obedecê-lo. Naturalmente, eu vou ser uma pessoa mais fiel. Se você é fiel a Deus, né, as pessoas me falaram, se você casa com uma pessoa que é fiel a Deus, a possibilidade dela ser fiel a você é 100 vezes maior do que qualquer outro. Então, se a pessoa é fiel a Deus, porque tem pessoas que enganam, né? Mas tem gente que se diz líder de igreja e é de alguma religião, é uma pessoa super decente e muda totalmente, trai. Trai sim, porque essa pessoa, ela é uma enganadora. Mas se ela é uma pessoa fiel a Deus de verdade, ela vai ser fiel em todas as outras coisas, no seu trabalho, com seus filhos, sua esposa. Claro que também não podemos deixar de destacar a fidelidade de Deus com os homens. Quanto mais eu sou fiel a Deus, mais ele é fiel a mim. Naturalmente, ele já deixou as promessas prontas. Professor, então me diz uma promessa aí que Deus faz e já está pronta e que funciona. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, ou seja obedientes, ama, beija eles, ouça os conselhos que eles dão, seja muito carinhosos com eles, façam com que eles percebam que você é um filho obediente, que você faz tudo para agradá-los. Honre eles. Honrando teu pai e tua mãe, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. A Bíblia está dizendo, filho, se você fizer e for bem orientado pelos seus pais e obedecer e honrar as atitudes deles na educação que ele quer que você siga, nos planos, nos sonhos, na rota que eles colocarem para você, você não vai morrer antes da hora, vamos dizer assim, né? Quantos amigos meus que eu tô com 35, não está na hora de morrer. Vamos dizer que é a hora de morrer depois dos 70, né? Que a pessoa já viveu, está velha, está com possibilidade de pegar uma doença, está mais vulnerável. E apesar que tem velhinhos hoje com 70 aí com saúde de 15, né? Que se come bem, dorme bem, eles se alimentam, se exercitam, chegam aí com 80, 90 anos super saudáveis. Então, a Bíblia está falando que se eu honro meu pai e a minha mãe, a possibilidade de eu morrer cedo é quase zero. Porque aí eu não vou ser um drogado, eu não vou ser preso, eu não vou matar, não vou ser morto por um drogado que eu estou devendo droga para ele. Eu não vou brigar numa festa por mulheres e correr o risco de perder a minha vida. Né? Eu não vou andar no carro bêbado, alcoolizado ou em alta velocidade, porque eu tenho uma prudência, eu sei interpretar a vida, que a vida é curta, que eu não posso também dar bandeira para que eu possa perder a minha vida. Então, eu me torno uma pessoa muito mais prudente. Fidelidade vem da palavra pistis, que pode ser traduzida também por fé, confiança e compromisso. Então, a fidelidade, por isso que ela é tão relacionada e relatada no casamento. Tem a ver com a aliança, né? A aliança ali é feita de ouro, porque o ouro é um metal que nunca se acaba. Pode vir a chuva, a lama, o frio, a marreta, o fogo, né? Um aluno perguntou, mas professor, quando eu coloco o ouro no fogo, ele derrete? Não, dependendo da temperatura, ele não derrete. Tem que ser uma temperatura elevadíssima e você deixa ele. Ele vai derreter, mas não vai se consumir. Ele vai ficar fervilhando ali, e na hora que você tirar o fogo, alguns minutos depois ele vai voltar a ser um metal de novo. Ele vai esfriar e vai endurecer. Mas o fogo não consegue destruir o ouro, né? Como o fogo destrói o papel, destrói a borracha, destrói alguns metais, né? O alumínio derrete e some mesmo. Você manter o fogo ali, aquilo desaparece, evapora. Já o ouro não. Paulo aconselha como deveria ser o comportamento do servo em relação ao seu senhor. Então, demonstrar obediência, submissão e fidelidade, mostrando que é digno de confiança. Então, diante de Deus, a gente pode ter essas três características. Ele deixou a Bíblia para que nós obedeçamos, fôssemos submissos, ou seja, Deus tem uma missão e nós estamos debaixo dessa missão dele e a fidelidade dele para conosco.
mostrando também que nós somos dignos de confiança e, naturalmente, a gente vai receber o propósito dele para as nossas vidas. E para tornar atraente a doutrina de Deus, ou seja, o servo deveria viver os padrões da palavra de Deus, ser fiel ao evangelho de Cristo e ser fiel a Deus e às suas vontades. Então, você tem um ser superior que criou todas as coisas e deixou um mapa da mina para nós, né? Ele falou, ó, se vocês seguirem por esse caminho, vai dar certo a vida de vocês, até porque vocês moram num mundo muito complexo, muito dividido, com muita roubalheira, com muita mentira, muito egoísmo, muitas pressões, né? Muitos valores mundanos, ou seja, eles vão fazer com que você ache que o seu corpo não é bonito, que o seu olho não é bonito, eles vão colocar um padrão de herói, né? Uma pessoa forte, atraente, com o corpo bem dividido, vão colocar uma música que eles acham que você deve ouvir e vão arrastar multidões diante dos shows e você vai ser pressionado a ser parecido com esse padrão mundano. E aí é onde muitos se perdem, né? A palavra bem-aventurado tem a ver com a felicidade. Toda vez que você vê a Bíblia falando bem-aventurado, você olha no dicionário a palavra bem-aventurado, significa feliz. Feliz são as pessoas que são mansas, porque herdarão a terra. Dentro dessa herança que a gente recebe da terra, a Bíblia está falando que a gente teria uma vida e vida em abundância, mesmo aqui na terra. E essa abundância tem a ver com a alegria de dormir bem, de não ser maltratado, não ser xingado, de não ser usuário de droga, não ser preso, não ter um casamento falido e ter filhos fora do casamento, ter que pagar pensão no caso dos homens, das mulheres, e viver as tristezas que o mundo vai colocar sobre você. E por último, é traduzida normalmente mansidão por humildade e amabilidade. Uma pessoa mansa, ela não quer dizer que ela não é revida, mas ela é gentil o tempo todo, meigo, humilde, bondoso e amável. Essa é a qualidade do manso. Mansidão transmite o sentido de brandura, que é visto como a disposição de submeter-se à vontade de Deus. É uma atitude humilde que se expressa na submissão às ofensas, livre do desejo de vingança. Já pensou, alguém faz algo para você e você fala, não vou vingar. E vocês podem ver que nos filmes, todas as vezes que há vingança no filme, aquele que vingou acaba se ferrando também, né? Porque, imagina, alguém matou um parente seu. Você vai lá e mata o parente, você vingou. Significa, então, que você vai sofrer a mesma consequência daquele que matou. Então, a vingança nunca é boa. Porque a pessoa que é mansa, ela tem brandura. Ou seja, diante de uma ofensa, ela se controla. É o mesmo que a temperança e o domínio próprio, né? Mansidão é um antônimo de ira na outra lista que trata das obras da carne. Então, o antônimo significa quase o recontrário, né? O contrário e o recontrário. Mansidão é o antônimo da ira na outra lista que trata das obras da carne. Então, a pessoa que é irada não é mansa, e a pessoa que é mansa não se ira, né? A ira tem a ver com guardar aquele rancor, aquele desejo de querer descontar imediatamente. E quantas pessoas que tem nesse mundo que são iradas, né? O chamado de Deus visa tornar-nos pão partido e vinho derramado. Deus nunca poderá tornar-nos vinhos, resistirmos ao seu toque quando ele vier a nos esmagar. Muito legal essa reflexão. Para Deus nos transformar, para Ele exprimir tudo que há em nós, que precisa ser mudado, é necessário humildade e mansidão. Então, a Bíblia vai passar todo o restante do Novo Testamento querendo mostrar para nós que nós temos que ser parecidos com Jesus nas nossas atitudes, nas nossas reações e nas nossas ações. A Kemily pediu para avisar que a net dela está ruim. Por isso que ela saiu. Legal, eu preparei uma pergunta aqui para aqueles que quiserem responder. Diz assim: qual a maior pressão que você passou para fazer algo de errado? Qual a maior pressão que você já enfrentou para fazer algo de errado?
Você fala, professor, foi por pouco. Quase que eu fiz isso devido à pressão da minha carne, dos meus amigos, da televisão, de alguma coisa que você ia fazer e se arrependeu assim. Ou não, isso aqui não vai ser legal. Alguém pode escrever no chat ou falar para nós aí uma pressão que você sofreu e falou, olha, por pouco eu não cometi aquele erro, aquele pecado que poderia destruir a minha vida. Ou poderia me levar para outra local, ou poderia fazer eu perder uma amizade, ou poderia, né, tem a ver com roubo, né? Ou com a atitude que você se controlou diante de querer gritar ou de reagir. Qual foi a maior pressão da sua carne até agora? Que você, poxa, por pouco. Né? Tem muitas delas que a gente não pode contar, né? Mas a gente passa por pressões. Pressões mentais, pressões sexuais, de pornografia, né? De atitudes de briga, de querer revidar com soco em alguém também. Professor, no meu caso seria não gritar e voar no pescoço da pessoa. Então, você já, algumas situações da sua vida, você teve a vontade, mas você falou, não, eu não posso e não devo, né? E isso te trouxe um benefício, né? Trouxe? Porque a consequência de você lutar com alguém é a pessoa revidar e te socar também, ou você ser expulso de uma escola. Ó, a Camille falou, te entendo muito bem, Júlia. Então, grande parte... Eu já me muito para não voar no pescoço da pessoa, gritar com a pessoa, nossa. E hoje em dia, talvez a maior pressão que a gente sofra atualmente, que é assim, diária, é responder, né? Uma pessoa faz um comentário lá no grupo de WhatsApp ou na rede social, você fala, eu vou responder essa pessoa, vou esculhambar ela todinha. E as pessoas que fazem isso, elas se ferram, as que se deixam cair, mas as que se controlam, né? Então, a rede social é da pessoa, né? Às vezes você quer comentar a foto que ela postou, a frase que ela postou. Você fala, gente, como que a pessoa coloca uma imagem dessa? Por que ela falou isso? E a gente está sempre com os dedinhos coçando o dia inteiro, com vontade de responder coisas que vêm na nossa mente e a gente se controla. E aqueles que não se controlam acabam ali, você vê altas tretas, né? Nos grupos de WhatsApp, altas tretas nas redes sociais, mas treta grande, né? E já vi treta com áudio, né? O pessoal manda um áudio para o outro, também não se controla e manda um áudio e o outro arrebenta. Você que é o idiota, é você que é burro, e você que é o imbecil, e vai embora. Então, a Bíblia, ela sempre está nos mostrando termos temperança, que é o domínio próprio, e essa mansidão que vai ajudar a gente a ser mais feliz, né? Por que eu vou debater com uma pessoa que eu sei que eu não vou mudar as atitudes dela? Só se for um amigo muito, muito amigo, e vocês debatem num nível de amizade, né? Falando a verdade um para o outro ficando bravo, mas passa uma meia hora, o outro, não, é verdade, você está certo. Mas não gostei do jeito que você falou, mas você está certo. Só os melhores amigos, muito, muito melhor mesmo, tem que ser o melhor amigo que você vai conseguir mudar ele, mas as pessoas no dia a dia que estão distantes, só vai ter treta. Então, o desafio dessa semana para nós, durante a nossa vida, durante esse ano, é não revidar nas redes sociais, né? Pensar bem o que você vai postar, porque depois que eles pegam o print do que você postou, tanto de imagem quanto de sensualidade, de qualquer outra coisa, você pode ser julgado pro resto da sua vida. As pessoas vão ter imagens aí, né? Pessoas que mandam nudes, né? Muito cuidado na idade de vocês aí também, esse tal do nudes. Pode destruir a sua vida, né? A pessoa compartilhou para uma, nunca mais aquilo será seu. Então, às vezes você fala mal de uma amiga também, fala assim, só nós dois que estamos conversando. Aí você manda áudio, manda mensagem, a pessoa printou, mandou para outra. Você vai ser esculhambado, a pessoa vai te xingar pelas redes sociais, vai mandar o print, olha aqui, você disse isso sobre mim mesmo, está aqui, né? Principalmente, eu já vi muitas pessoas perderem o emprego, né?
perdem amizades, perdem emprego, perdem casamentos, por conversarem achando que estão conversando só entre os dois, a pessoa divulga para outra, chega e a pessoa vê, e aí a destruição está feita, né? Imagina, você vê todas as conversas que a pessoa falou de você, ou expôs você, ou passou uma foto sua que não era para passar. Fala, olha, amigo, olha essa foto aqui, ó, só nós duas dá para ver. Aí, de repente, ela compartilha com outro. Acabou, né? E a rede social, ela não tem fronteiras. Ela vai só... Ela vai daqui para os Estados Unidos em milésimos de segundos. E se reproduz como coelho. Legal, fica a dica para vocês. Boa semana. Sejam prudentes. Todo dia aprendam uma coisa nova sobre valores e princípios de como viver uma vida melhor nesse mundo. E a Bíblia está recheada de dicas dessas. Até a semana que vem. Boa semana para todos. Heloísa, Júlia, Camila, Luiz Felipe, Mariane Matos.